Hey guys, e aí? Tudo beleza com vocês? O nosso vídeo de hoje é sobre por que escolher ir para o Canadá. Ao meu ver, na minha opinião, existem três razões principais pelas quais as pessoas escolhem ir para o Canadá. A primeira delas é saúde, a segunda é educação e a terceira é segurança. Vamos falar de cada uma delas ao longo desse vídeo, começando, obviamente, pela saúde. O Canadá é considerado um dos países que tem o melhor sistema de saúde do mundo, tanto pela organização, tanto pelo fato de ser universal e por aí vai. Como é que funcionou para mim? Quando eu saí daqui do Brasil para fazer o meu mestrado, eu tive que fazer aquele seguro internacional de saúde, obviamente, porque tem um certo tempo de carência para chegar lá e fazer o de lá. Lembrando que eu morei em Vancouver, né, BC. Então, cada província, se eu não me engano, tem um esqueminha diferente. Mas em BC era assim. Eu fechei esse seguro internacional por 3 meses, né, porque eu não sabia direito quanto tempo ia demorar para fazer o de lá. Quando eu cheguei lá, se eu não me engano, no meu primeiro mês de aula, veio um pessoal da universidade mesmo para pegar nossas informações e fazer a inscrição ou o registro no plano de saúde da província. A gente recebeu um cartãozinho chamado Care Card, né, o BC Care Card, e com ele a gente tinha a possibilidade de fazer várias coisas diferentes, né, basicamente tudo. A gente tinha direito a ir em clínicas tradicionais mesmo, caso você, sei lá, estou com dor de cabeça forte, queria ver o que é, vou numa clínica. Eu estou com uma dor de garganta muito forte, queria ir numa clínica, para coisas simples. Até hospitais, em questão de trauma, acidente, tudo isso está incluído. Porém, não era gratuito. A gente pagava $67 por mês, né, para poder usar esse sistema. Então é como se fosse um plano de saúde, na verdade, da província. Porém, os serviços eram muito bons. Eu, particularmente, ainda bem, não tive que usar nada disso. Não precisei ir para o hospital, não precisei ir para a clínica. Em 1 ano e meio eu basicamente não adoeci, então foi muito bom, não precisei. Mas estava lá garantido se eu precisasse. Por $67 mensais eu poderia ter acesso a tudo isso que eu já mencionei. Clínicas, hospitais, o que seja. Então, de fato, muito bom. O segundo ponto é educação. Todo mundo sabe que em países como Canadá e Estados Unidos, a educação, pelo menos na parte básica, ela é gratuita e de muita qualidade. Porém, tem um pequeno porém aí, e eu vou falar sobre isso porque eu sou da área da educação e na parte do mestrado que eu fiz, tem uma parte do mestrado que era justamente para a gente fazer um field work, que eles chamavam. Ou seja, como se fosse um estágio que a gente tem aqui. Eu fiz estágio em 2 escolas diferentes, uma escola normal, né, de ensino básico, e outra em um programa do governo que era para imigrantes. Então eu sei um pouco melhor como é que funciona o sistema de educação lá. O sistema de educação é basicamente por bairros. Você tem as escolas por bairros e você tem as escolas separadas. Então você tem uma escola que é de elementary school, né, que é só para aquela molecadinha ali, digamos, dos 6, 7 até os 10, até um pouco mais, talvez 13 anos. E você tem escolas que são só de high school, né? Então é tudo separado. Porém, a qualidade da escola ela também depende do bairro. Por quê? As escolas elas recebem dinheiro do governo, mas elas também recebem doações e dinheiro de outras pessoas. Então, de cara, você já consegue imaginar que uma escola que está situada em um bairro, digamos que é um bairro rico, né, que tem várias pessoas que têm muita grana, obviamente os pais vão querer investir naquela escola para que o filho tenha uma qualidade de educação muito melhor. Então existem sim escolas melhores e menos melhores. Eu não vou dizer que são piores, não tem escola ruim, mas existem aquelas que têm uma estrutura melhor por estarem situadas em um bairro mais interessante, com um poder aquisitivo maior, e tem outras que não. A que eu estava era um bairro mais ou menos de classe média, que era onde eu morava, na verdade eram uns 2, 3 quarteirões da minha casa, e era uma escola muito legal, não tinha uma estrutura, né, muito bacana e muito moderna, mas era uma escola que tinha tudo. E a educação era de fato muito boa. As crianças estudavam naquele período que a gente sempre sabe, né, tipo de 8h30 até as 2, 3 horas da tarde,
E depois elas iam para casa. E dentro desse período elas tinham muitas atividades. Tinha as aulas normais, tinha aula de canto, de certos instrumentos, tinha muita coisa muito bacana. Então, assim, a educação, de fato, de muita qualidade, gratuita, bacana demais. O terceiro ponto é a segurança. Isso aí, pra gente que é brasileiro, é chave, né? Eu acho, na verdade, que ao invés da saúde, ela tá em primeiro lugar. A maioria das pessoas vai pensando na segurança. E a segurança é, de fato, uma coisa muito bacana lá. Por ser brasileiro, isso é até engraçado. Eu andava pelas ruas lá, principalmente à noite, sempre com medo, né? Não era porque eu não sabia que lá não era seguro. Eu sabia que era seguro e eu sabia que eu não tinha que me preocupar. Mas o meu ser, né? O meu eu brasileiro fazia com que eu ficasse andando pela rua e sempre olhando assim para os lados, para trás, para ver se não tinha ninguém me seguindo, se não tinha ninguém estranho ao redor. E o engraçado disso era que na maioria das vezes que eu estava com outros amigos, né, o pessoal ficava: ei, por que você está fazendo isso? Por que você fica olhando para o lado, para trás o tempo todo que você está andando? Não precisa, aqui é seguro. Aí eu ficava: mas eu passei tipo 25 anos da minha vida no Brasil, que é um país complicado e não muito seguro, e eu tenho isso em mim já. Isso já é um hábito de ficar andando na rua e ficar olhando se tem alguma coisa estranha para a gente se precaver um pouco mais. Então, isso era muito engraçado, mas de fato um país super seguro. Eu nunca passei nenhum tipo de perrengue mais sério. Eu lembro que eu passei por um micro perrenguezinho, mas foi besta. Vou contar para vocês como é que foi. Estávamos eu e um amigo meu, de nome John, na universidade, e no departamento de educação tinha uma sala bem grande que era com tipo um laboratório, com computadores, com impressoras, que era para a galera do departamento usar caso precisasse desse tipo de material. Eu e esse meu amigo estávamos para entregar uns artigos de umas matérias que a gente estava pagando e a gente precisava imprimir esses artigos. Então a gente decidiu: John, vamos lá imprimir esses artigos e tal. Então acho que tinham acabado as aulas, a gente estava de mochila, a gente chegou lá. Lembrando que essa sala lá era aberta, então a gente entrou na sala. Nós colocamos as nossas mochilas do lado do computador assim e a gente desenrolou lá tudo no computador. Na hora de imprimir, as impressoras ou as máquinas eram um pouco distantes, sei lá, talvez uns 30 metros distante, era uma sala bem grande. Então a gente mandou tudo imprimir e foi para lá ficar esperando. Nesse momento a gente estava lá aí conversando, batendo aquele papo e tal, quando o meu amigo olhou para mim e fez: ei, Rafael, se liga aí. Tem um cara que acabou de entrar, ele tá bem quietinho ali perto da porta e ele tá só olhando para a mochila da gente. Eu acho que ele vai querer roubar as mochilas da gente. Aí eu fiquei: pô, caramba, sério? A gente tá dentro da universidade, o cara vai querer roubar alguma coisa estranha, né? Mas de fato a gente ficou observando um pedaço e cada vez que a gente observava, ele andava mais para perto das mesas onde estavam nossas mochilas, né? E aí o que a gente fez foi: vamos lá, né? Porque a gente tem que ir lá, pelo menos pegar a mochila, faz de conta de alguma coisa, né? A gente foi de fato e quando a gente estava chegando lá perto, ele percebeu, né, que a gente estava de olho e correu. Então, um exemplo muito simples de insegurança no Canadá, mas que eu acho que isso ao redor do mundo é muito simples, é furto, né? Eu lembro que na faculdade ou em alguns outros locais que a gente andava pelas ruas, sempre tem uma plaquinha falando sobre furto. Basicamente para você se preocupar ou ficar ligado nas suas coisas. Então, às vezes o canadense ou pessoas de outras nacionalidades, elas são meio inocentes. E o que acontecia muito era: eu tô aqui num café, né? Eu tô aqui tomando meu cafezinho na mesa e tal, coloquei meu celular aqui em cima e eu vou pegar o açúcar, por exemplo, aqui 5 metros de distância. No momento desse, um cara vai lá, dá um sabido e pum, e pega o celular. Então esse era de fato um crime, né, muito comum lá, furto, e todo mundo falava sobre isso. Você vai fazer alguma coisa, você está com alguma coisa, vai sair e tal, leva ou então fica de olho, né? Era uma coisa relativamente comum por lá. Outra coisa que eu lembro que era muito comum em Vancouver, que teve até uma amiga minha que passou por isso, é furto de bicicleta. Tem muito furto de bicicleta, porque é a coisa mais simples do mundo, digamos assim. Você você coloca a sua bicicleta lá naqueles negocinhos, você prende ela lá num poste, alguma coisa assim, e você sobe para fazer alguma coisa dentro de algum prédio, né?
você volta ali depois de 1 hora, 2 horas, o que seja, a sua bicicleta não está mais lá, né? Não estou dizendo que isso é uma coisa super comum, mas eu lembro que as pessoas falavam muito sobre isso. Inclusive essa minha amiga que teve sua bicicleta roubada, falou que eu acho que a bicicleta dela durou em torno de acho que uns 6 meses, não passou nem 1 ano com a bicicleta, já levaram, né? Aí depois ela trocou o cadeado, pegou um mais moderno, mudou algumas coisas e tal, mas deu tudo certo, né? Acho que ela tem outra bicicleta hoje e até agora não roubaram. Então, coisas comuns em termos de segurança são furtos. Porém, homicídios, assassinatos, essas coisas mais pesadas é muito, muito, muito raro, né? Tem muito pouco. Eu lembro que, não lembro que ano foi aquele, se foi 2017 ou 2018, eu tinha um aluno que queria sempre ter aula baseado nas notícias do Canadá. Então, eu entrava nos sites dos jornais de lá, eu pegava as notícias e a gente trabalhava na aula, né, com essas notícias. Eu lembro que uma das notícias foi falando sobre o número de homicídios que teve em BC, né, no ano anterior. Enquanto aqui no Rio Grande do Norte nós tivemos mais de 2.000 homicídios, se eu não me engano era 2.200, 2.300, algo do tipo, BC teve 41. Então é uma diferença assim gritante, né? É uma coisa que você fica, caramba, de 2.300 para 41 é uma loucura. Lógico, o Canadá não é um país 100% perfeito. A saúde tem os seus problemas, a educação tem os seus problemas e a segurança tem os seus problemas. Mas, obviamente, se a gente comparar, infelizmente, nós aqui do Brasil, ou o Brasil em si, perde bastante. Beleza, moçada? Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, dá um curtir nesse vídeo e eu te vejo no próximo. See you next video. Bye!